Olá a todos, está começando mais um Me Explica. Eu sou o Meia Lua e junto a vocês iremos desbravar o mundo da física. Assunto do dia: pressão e massa específica. Dois dos principais conceitos usados para se estudar a hidrostática. Vamos começar pela pressão. Sempre que você usa sua mão para pressionar alguma coisa, entendeu? Pressionar, pressão. Toda a força que você aplica se divide por cada pedacinho da sua mão, ou seja, pela área da sua mão. Se você pegar o formato da sua mão e dividir em quadrados do mesmo tamanho, cada quadradinho desse vai estar fazendo a mesma força sobre a superfície que o outro quadrado. Ou seja, cada um deles vai estar pressionando com a mesma força, logo terá a mesma pressão. Daí nós chegamos à expressão matemática de que pressão é simplesmente a força que você aplica dividido pela área que você aplicou. Logo, área grande com uma certa força, uma pressão pequena. Uma pequena área com a mesma força gera uma pressão maior. E essa é a base de funcionamento de muitas ferramentas que usamos no dia a dia. Como por exemplo nessa furadeira que pega toda a potência desse motor e aplica nessa pequena área dessa broca. Ou em uma serra que coloca toda a força de um braço na área desses minúsculos dentes. Podemos fazer uma experiência bem simples para mostrar essa relação entre pressão, força e área. Então, primeira experiência que você vai precisar: farinha da marca Paga Eu Que Eu Conto, uma carta fabricada pela empresa Patrocina Eu Que Eu Falo, uma pilha que eu posso tentar esconder a marca o quanto for, que não adianta, que vocês vão saber qual que é. Então, Duracell, paga nós! Esse círculo é a área da pilha. Essa pilha tem uma certa massa. A gravidade puxa essa pilha com uma certa força. Se eu soltar aqui, ó, de leve na farinha, eu vou soltar aqui de pertinho. Ó. Já fez o estrago. Reparem que a pilha afundou e deixou um buracão aqui na farinha. Olha a marca da pilha, tá vendo? Depois que você bateu e deixou liso de novo, agora você faz o seguinte. Essa é a carta. Essa era a área da pilha. Esta é a área da carta. O peso da carta, puxado pela gravidade, comparado com o da pilha, é irrelevante. Eu vou colocar a carta. O peso da carta é irrelevante. E vou colocar de novo a pilha em cima. Perceba, ó, a pilha não afunda, ela não empurra a carta para baixo. Por quê? Porque a força-peso dela agora está distribuindo uma área muito maior. Eu chutaria pelo menos 8 vezes maior. Então o que acontece? A força que a pilha tinha antes é a mesma de agora. Só que a pressão mudou, ó. Repara aqui na parte transparente. Nota que não afunda nada. Eu até posso rolar a pilha aqui, ó. Ficar chacoalhando a pilha. Ela não consegue afundar a carta na farinha. Porque a pressão que a pilha exerce agora está distribuída sobre toda a área da carta. Por estar distribuída sobre toda a área da carta, agora nós temos uma área muito maior com a mesma força, consequentemente, menos pressão. Uma experiência bestinha, mas dá para explicar bastante coisa. Mas vocês já devem ter notado que certos objetos têm o mesmo tamanho, mas têm pesos diferentes. Principalmente se um dia você precisou carregar uma cadeira de plástico e no outro dia uma cadeira de ferro. Embora as cadeiras ocupem mais ou menos o mesmo espaço, o peso de cada uma é diferente, logo a pressão no chão é diferente. É aí que entra o conceito da massa específica, ou também conhecida como densidade. Para tentar ilustrar isso de uma forma bem simples, vamos começar com uma piada bem velha. A famosa pergunta: o que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de pena? Tem aquela interpretação de que no meio da pena vai ter ar e por causa disso ela vai pesar um pouco mais. Ela está compactada, toda amassada, esquece isso, não vai ter ar no meio. Se você para pensar e raciocinar um pouquinho, logo você chega na resposta óbvia de que os dois vão pesar a mesma coisa, afinal é a mesma massa. Mas agora eu vou mudar a pergunta. Quem ocupa mais espaço, 1 kg de chumbo ou 1 kg de pena? Da mesma forma, se você pensar um pouco, você vai perceber que vai precisar de muita pena para dar 1 kg e chumbo, não precisa de tanto chumbo assim para conseguir 1 kg. Ou seja, você vai precisar de muitíssimo espaço para juntar 1 kg de pena e bem pouco espaço para juntar 1 kg de chumbo. Agora eu vou mudar a pergunta mais uma vez. Quem é mais denso, 1 kg de chumbo ou 1 kg de pena? Uma palavra densa, normalmente é usada para coisas pesadas, provavelmente você vai chegar logo na resposta certa, que é o chumbo. Grosseiramente falando, isso é densidade.
Algo que ocupa pouco espaço e é pesado é muito denso. E algo que ocupa muito espaço e é leve é pouco denso. Matematicamente, densidade é representada pela letra grega ρ. E você calcula ela fazendo a massa dividido pelo volume. Ou seja, quanta matéria cabe num certo espaço. Para ter um parâmetro de comparação, nós pegamos a água, que é o material mais comum da Terra, e definimos que a densidade dela vale 1 grama por centímetro cúbico. Logo, o valor da densidade é medido normalmente em gramas por centímetro cúbico. Mas não apenas isso, você pode medir em qualquer unidade de massa por qualquer unidade de volume, como quilogramas por litro, ou libras por galão, ou qualquer outra medida que você usar no seu trabalho, no seu país, sei lá. Inclusive, é esse valor de densidade que determina se algo flutua ou não na água. Se um objeto tiver um valor maior que a densidade da água, ele vai afundar. Em compensação, se o valor for menor, ele vai flutuar. É por isso que normalmente pedras e metais afundam na água, enquanto que plástico, isopor e madeira flutuam. Porém, se você conhecer bem o conceito de densidade, você consegue trapacear um pouco nisso. É o caso do navio, que é feito de ferro, mas ocupa um espaço tal que a densidade dele fica menor que a água e flutua. Algo que eu posso demonstrar numa experiência bem simples. Temos aqui água. A água é a base de toda a densidade. A gente considera que o valor da densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Tudo que for mais denso que a água vai afundar. E tudo que for menos denso que a água vai flutuar. Então eu vou pegar um pedaço desse alumínio. Eu vou modelar ele como se ele fosse um barco. Vou botar as pontas aqui, ó. E temos aqui o nosso barquinho de alumínio. O alumínio é mais denso que a água, então é para ele afundar, certo? Mas ele não afunda. Além de não afundar, mesmo que eu coloque mais massa nele, continua não afundando. Por quê? Ele está num formato tal que eu precisaria de muito mais massa para que com esse volume que ele está ocupando, ele afundasse. Ó, repara que isso aqui afunda. O barco de alumínio flutuou, mas sem ele, afunda. Porém, se eu pegar esse mesmo barquinho aqui e amassar, mas amassar bem para não deixar sobrar ar nenhum, tá? Amassar de verdade, ó, amassando de verdade. De verdade, ó, para amassar mesmo, não deixar nada, não pode deixar um pedacinho de ar nele, ó, como se estivesse forjando. Olha como tá amassado, ó. Virou praticamente um pedaço de alumínio, deixou ser papel. Esse pedaço de alumínio, agora há pouco estava flutuando na forma de um barco, só que agora eu compactei ele de maneira que só tem alumínio aqui, não tem ar, não tem nada. Eu pego ele e solto. E ele afunda. Por que ele afundou? Porque agora ele está com a mesma massa, porém está ocupando menos espaço, tem menos volume. Por conta disso, agora ele ficou mais denso que a água e por isso ele afundou. Resumindo, pressão é a força que você faz numa pequena área e densidade é quanta massa você consegue colocar num certo volume e varia para cada material. E esse foi mais um Mestre. Se você gostou, assine o canal, joinha aqui embaixo, compartilhe com seus amigos no Facebook e até a próxima. Fui! Mestre.